Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Pereira e este é o canal História para Refletir. No vídeo anterior falamos sobre a ascensão do fascismo na Itália. No vídeo de hoje falaremos sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Para entendermos o que ocorreu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, temos que primeiramente voltar ao Tratado de Versalhes. Este tratado considerou a Alemanha como uma grande culpada pela guerra, a qual teve que pagar pesadas indenizações aos vencedores, teve que devolver as regiões da Alsácia e Lorena, conquistada lá nas guerras franco-prussianas, para a França, teve que desmilitarizar a região da Renânia, teve que devolver os Sudetos para a Tchecoslováquia. Além de tudo isso, no seu exército não podia compor, todas as forças armadas não podiam compor mais do que 100 mil homens. Toda essa crise, esses atributos, esse ônus passado para a Alemanha, causou uma tremenda crise posterior. 1918, ainda um pouco antes do próprio Tratado de Versalhes, é fundado na Alemanha a República de Weimar, uma república semipresidencialista, cujo o seu chefe de Estado era Friedrich Ebert. Entre as crises da Alemanha estão o desemprego, a inflação, a concentração de renda, dívidas enormes contraídas com bancos, principalmente dos Estados Unidos, para poder pagar as despesas do Tratado de Versalhes, pagar as dívidas do Tratado de Versalhes. E então, no meio de todo este contexto, além disso, a Alemanha, o povo alemão, sentia-se moralmente ferido com tudo que havia ocorrido durante o período da pós-guerra, ou seja, aquele tratado humilhante a qual eles consideravam que era imposto a eles. Neste contexto, surgem então duas figuras chamadas Anton Drexler e Dietrich Eckart, o qual fundam em 1919 o Partido dos Trabalhadores Alemães. Também nesse contexto surge a figura de Adolf Hitler. Austríaco de nascença, luta como voluntário no exército alemão. Em 1919, ele é recrutado pelo governo alemão para espionar um grupo que era suspeito de estar desenvolvendo, ou seja, propagando o comunismo. Ele entra neste grupo e percebe que não tratava-se de um grupo comunista, mas sim de um grupo com fortes ares nacionalistas, um grupo com ares de superioridade, os seus princípios defendidos eram muito similares ao do próprio Hitler. Tanto é assim que em 1920 eles modificam, através de um pedido do próprio Hitler, o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em 1921, Hitler assume em uma manobra interna a liderança do partido. Em 1923, os nazistas organizam a Putsch de Munique. Liderado por Hitler, foi uma tentativa de golpe de Estado sob o governo da Baviera. Dali tinha o objetivo de marchar até Berlim, semelhante ao que aconteceu com a Itália em 1922 sob a liderança de Mussolini na marcha sobre Roma. Essa tentativa de golpe fracassou e os seus principais líderes ou foram mortos ou foram presos. Caso do Hitler, o qual foi condenado a 5 anos de prisão, porém cumpriu somente 9 meses da pena. Durante o período em que esteve na prisão, ele publica a chamada Mein Kampf, Minha Luta, a obra a qual viria a ser a considerada Bíblia do nazismo. Ali tinha toda a doutrina do regime nazista, no qual envolvia superioridade da raça ariana, antissemitismo e um forte nacionalismo exacerbado. Em 1925, von Hindenburg é eleito chefe de Estado na Alemanha, ainda sobre a República de Weimar. Porém, ele não consegue resolver os problemas da Alemanha e isso serve como um combustível para que os nazistas comecem a alimentar
uma solução dura, ou seja, alguém que seja firme e forte o bastante para colocar a Alemanha no lugar que a sociedade considerava que ela merecia. Tanto é assim que o nazismo começa a ganhar muita força nos anos seguintes e nas eleições de 1932 já ganham maioria no Reichstag, que é o parlamento alemão. Dado o sucesso das eleições pelo partido nazista, em 1933 Adolf Hitler é convidado por Hindenburg a compor o governo como chanceler. Tem início aí a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Em 2 de agosto de 1934, von Hindenburg morre e Hitler assume tanto o poder de o governo como presidente e chanceler, assume o poder total e absoluto na Alemanha. Hitler, então, passa a pôr em prática a doutrina nazista, a qual já publicava anteriormente no Mein Kampf e divulgava a todos os cantos, que era composta por antissemitismo, por fortalecimento do Estado, pela superioridade da raça ariana e pelo expansionismo militar, pois desejava reaver todos os prejuízos que a Alemanha tinha sofrido no fim da Primeira Guerra. A ditadura nazista era composta por uma forte máquina de propaganda, liderada por Joseph Goebbels, o qual era ministro da Educação e da Propaganda na Alemanha. Também precisava de um forte controle repressivo do Estado. Isso era feito através da sua polícia secreta, que era a Gestapo, e a SS, que de início era uma guarda pessoal do Hitler, composto por paramilitares, mas que depois ganhou proporções imensas. Tem com isso início todo um processo de perseguição a todos os opositores ou chamados inimigos do regime nazista. Entre essas perseguições destaca-se as leis antissemitas, que eram as leis contra judeus. Entre 1933 e 1939, mais de 400 decretos emitidos com o propósito de segregar os judeus. Dentre esses decretos, dentre estas leis, destacam-se as leis de Nuremberg, o qual é feita uma exclusão social e econômica aos judeus, e a Noite dos Cristais, ocorrida em 1938, sob o pretexto de ter ocorrido a morte de um diplomata alemão por um jovem judeu em Paris. Mais de 400 a 500 sinagogas, entre estabelecimentos e residências de judeus, foram destruídas, incendiadas, judeus foram assassinados e ainda no dia seguinte milhares de judeus são perseguidos e são presos. Sabe-se depois que, na verdade, esta pretensão a essa onda de ataques já estava sendo arquitetada por Goebbels antes mesmo do assassinato em si ocorrer em Paris. No que diz respeito à educação, ela era totalmente voltada para a doutrina nazista. Por isso aí é hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, peço que dê um like, se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer e trazer sempre os melhores conteúdos aí de história para você. Obrigado e até a próxima.